Boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos reiniciando mais um Momentos com Jerônimo Mendonça. Deixa eu ver aqui para eu entrar aqui pelo meu perfil. Perfeito. Tudo bem com vocês? João Carlos, boa noite, meu querido. Tudo bem? Quanto tempo que a gente não se conversa, né, João? Martiele, boa noite, querida. Seja bem-vinda, Patrícia. Os dois primeiros, tá vendo só? O João Carlos e Marti. Patrícia chegou. Mari, boa noite, seja bem-vinda. Um beijo para Cláudia, um beijo para o Everton. Vamos mandar aviõezinhos enquanto isso, né? Vamos lá, enquanto eu vou me entrando aqui. Os preocupados, por que preocupados? Porque eu demorei para entrar, será que é isso? Não, isso 2 minutos só, eu estava me acertando uns detalhes aqui de fixar o comentário, não, do título. Estava dando uma diferença, não sei o que estava acontecendo, mas tudo bem, estamos indo aí. Will, boa noite, Ana, Bárbara, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui, hoje nós temos um tema muito importante para nós. Tema muito importante. Francine, boa noite, querida, seja bem-vinda. Um tema que diz muito respeito para muitas coisas, né? Vamos, daqui a pouco eu vou fixar o tema e aí a gente vai conversar sobre ele. Nossa, gente, eu fico meio perdido aqui para... A Carol falou que tinha um jeito específico de você fazer o encaminhamento. Preciso perguntar de novo para ela. Diz que tem um jeito especial que você já faz já manda direto um monte de aviãozinho. Mas sei lá. Vamos ver, né? Vamos ver se eu consigo. Vamos lá. Douglas, boa noite, seja bem-vindo. Ari, meu querido, tudo bem com você? Vamos lá, vamos fixar o comentário. Morgana, boa noite. Fixei o comentário, agora pronto. Perfeito, perfeitíssimo. Não, estava com dificuldade para colocar o título. Colocava, saía, mas tudo bem, agora acho que deu certo, né? Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre vigilância. Gente, como é bom vigiar a vida alheia, não é? Boa noite, Clara, tudo bem? Lúcia, não é bom vigiar a vida alheia? Tem pessoas que são assim, que são os famosos fofoqueiros de plantão, né? Dride, boa noite, seja bem-vindo. Fofoqueiros de plantão, como que a gente poderia falar? Aquelas pessoas que ficam vendo o que está acontecendo no bairro, na vizinhança, e aí vira a rádio peão, né? Que a gente costuma dizer, né? Que ela sai espalhando a notícia para os 4 ventos. E, na verdade, é aquela questão que a gente sempre coloca, né? Vigiar o outro ou fazer a nossa vigilância. Porque vigiar o outro é fácil, né? A gente fica olhando a vida do outro, fala, olha, fulano fez isso, olha, comprou um carro novo, mas será que ele está pagando? Ou como que é? Financiou, né? Tem um monte de coisas que as pessoas fazem em julgamentos precipitados a respeito dos outros, né? E como é, né? Como as pessoas ficam, né? Cuidando da vida alheia, né? É a Adriana, a esposa do Samuel. Obrigado, João Carlos. Obrigado, viu? Obrigado. E eu falo assim, né? Tinha um amigo meu que ele fala que a gente brincava falava que ele trabalhava num departamento que chamava Diva. Trabalhava no departamento que chamava Diva. Ana, boa noite. Cláudia, boa noite. Sejam bem-vindas. Aí a pessoa, mas que departamento é esse? O Diva seria Departamento de Informação da Vida Alheia. Né? Sabia tudo das pessoas, da vida dos outros, mas não cuidava nadinha de nada da sua vida. Comentava de um, comentava de outro e tinha uma série de situações, né? Para contar da vida dos outros. Agora a sua, né? Ele vigiava nada a sua vida, né? Então, isso que a gente tem que analisar. Quando a gente fala em vigilância,
E quando a gente busca o vigiai e orai, que está no Evangelho de Jesus, nós precisamos lembrar da frase importante: vigiar a nós mesmos, né? Vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras e, se não tiver jeito, aí principalmente as nossas ações, né? Porque começa tudo no pensamento. Como a Martielli costumeiramente vive dizendo para nós, né? Que tudo, a base é o nosso pensamento. Então, onde que a gente tem que colocar o primeiro freio? No nosso pensamento. Olha só que a Francine disse: se cada um tomasse conta da própria vida, o mundo seria mais leve e agradável. É verdade, viu, Francine? É verdade mesmo. A gente gosta de vigiar a vida do outro, mas não se dá a mínima atenção para os nossos comportamentos. A gente fala nosso de um modo geral, né? É claro que a gente que está aqui fazendo essas reflexões, certamente a gente está buscando uma parte boa, né? Uma parte boa. Nós não estamos aí querendo saber de fofoca. E olha, gente, eu lembro que tinha umas revistas aí, quando o pessoal... tinha uma época que saíam umas revistas sobre só fofoca da vida de artista. Então, a pessoa ia comprar aquela revista para ver a fofoca, com quem a pessoa casou, com quem não casou, que separou. Nossa, gente, é uma coisa que eu falo assim, quanto tempo perdido, né? Quanto tempo perdido se preocupar com a vida do outro. E que nem a Francine falou, né? Vamos cuidar da nossa, né? Vamos cuidar da nossa vida. Marquinho, boa noite, querido. Seja bem-vindo. E mal dá tempo da gente cuidar da nossa vida, né? Quanto mais ficar preocupado com a vida do outro. O que o outro vai fazer, deixar de fazer, é problema dele. O que importa é nós cuidarmos da nossa vida, porque a responsabilidade que nós temos é a nossa jornada evolutiva, não é do outro. O outro pode ser, de repente, um filho que está confiado à sua guarda, ao seu cuidado, mas também a vida é dele. Você vai poder dar orientação, você vai encaminhá-lo, você vai dar o estudo, você vai fazer um encaminhamento espiritual para ele, dentro de qual preceito religioso for, mas depois a responsabilidade da vida é dele. Você não consegue, como eu diria, você não fica responsável pelas atitudes, pela vida do seu próprio filho. Então, nós somos seres individuais vivendo coletivamente. Então vamos ver o que o Jerônimo nos traz a respeito de vigilância. Vigilância. A tentação é o resultante do acervo de imperfeições que trazemos do passado e que permanece conosco em forma de tendências. Carlos, boa noite, seja bem-vindo. Olha então, a tentação é o resultado do acervo de imperfeições que trazemos do passado e que permanece conosco em forma de tendências. Então vejamos, quais são as nossas tendências? Eu sou, de um modo geral, como que eu poderia dizer para vocês? Tendencioso a pensar de uma forma, tendencioso a agir de tal maneira. Então, essa tendência que nós temos, isso vem de outras vidas. Vem de outras vidas, porque isso faz parte do nosso passado. E faz parte, como o Jerônimo coloca, né? Por exemplo, essa tentação é do acervo de imperfeições que nós trazemos. Como se a gente tivesse reencarnado e trouxesse um arquivo, sabe? Um arquivo junto conosco, e vira e mexe nós estamos abrindo esse arquivo para tirar de lá alguma das nossas imperfeições e colocar em prática. Então, aquilo que mais estamos habituados a fazer faz parte já da nossa jornada pregressa, certo? Ele vai dizer assim: por esta razão, basta um ligeiro autoexame de consciência para conscientizarmos-nos da luta que particularmente é nossa. Então, olha, a vigilância ele está já jogando para nós, tá? Se você tem alguma tendência a falar mal de alguém, por exemplo, tendência a ficar bisbilhotando a vida alheia, né? Pode ser que você traga já esses preceitos de outras vidas. Algumas questões vêm com muito, como é que fala? Vêm muito forte dentro da gente, né? O João Carlos, aí o sinal de evolução é o ser esforçado em combater as más tendências. Então vejam como que é importante isso, ó.
um ligeiro exame de autoconsciência. Então não é aquele exame profundo da nossa consciência, né? Não, o que eu fiz, o que eu não fiz. A gente percebe a nossa tendência e a gente consegue por aí perceber que essa luta é nossa, não é do outro. Se eu me irrito com o outro, por que eu me irrito com o outro? O outro me provoca. O outro me provoca ou eu me permito ser provocado pelo outro? Babi, Jorge, boa noite. Beijo para vocês aí. Então, isso que é importante, olha, fazermos esse autoexame de consciência, aí a gente vai perceber dentro de cada um de nós quais as mazelas que a gente traz. Então, aquelas questões muito recorrentes, que nem eu falo para vocês, quando a gente está fazendo o Evangelho no Lar, cai sempre aquela lição, cai sempre aquele tipo de assunto. Gente, não é por acaso, né? Não é por acaso. Então é importante que a gente faça essas reflexões. Por exemplo, algumas situações são muito recorrentes em nossa vida. Para que está acontecendo isso? Né? Para que está acontecendo essas situações? Porque eu preciso aprender. Não aprendi talvez em outras vidas, vou ter que aprender agora. Então, vamos em frente aqui, ó. Essa faixa de sombra se interpõe na estrutura do nosso caráter e nos leva a emitir pensamentos negativos, levando-nos à prática de ações menos dignas. Então, se nós já trazemos essas mazelas de outras vidas, e ele fala, e a gente faz esse exame de consciência, nós vamos perceber quais são elas. Quais são essas mazelas que são recorrentes em nossa vida. E ele fala assim, que essa faixa de sombra, porque realmente é uma sombra dentro de nós, ela se interpõe na estrutura do nosso caráter e começamos a emitir pensamentos negativos e com o pensamento, né, como a Martielli sempre diz, é no pensamento que se originam todas as nossas ações, as nossas palavras, leva-nos à prática de ações menos dignas, se nós, ele vai falar na sequência, se nós não usarmos o freio da vigilância. É mais ou menos assim, só para vocês a gente fazer um paralelo. Se você tem um rio caudaloso e de repente deu uma enchente, esse rio vai, né, fazer um estrago. Mas se você tiver uma represa, o que você vai fazer? Você vai controlar a vazão da água para que ela não cause uma inundação abaixo. Porque imagine uma situação, e a gente sabe muito disso, né? A gente vê no Brasil, é muito recorrente a situação de enchentes. O que acontece? Por falta dessa... A Martielli está vendo a Flavinha? A Martielli não estava aqui agora, João Carlos? Ela saiu? Deixa a Martielli quieta, João Carlos. Martielli às vezes deve estar dormindo. De vez em quando ela desdobra na live, viu, João Carlos? Fica tranquilo. E o que é interessante, que eu estava falando assim, o rio, né, está seguindo o seu curso. Quando você faz uma represa, quando você coloca uma represa nele, o que você vai fazer? Você vai conter as águas. Ferre, boa noite, seja bem-vindo. Você vai conter as águas. Então, vai formar um lago, sem dúvida, né? A gente vê nas hidrelétricas como é que funciona, mas aí o que acaba acontecendo? Você, com essa represa, você controla melhor a vazão da água, né? Babi está dizendo que teve uma situação que me colocou numa situação que se eu absorvesse tudo, eu ia cultivar a culpa, o martírio e o desânimo, mas graças a Deus, Babi, a gente precisa estar sempre colocando essa barreira. Essa barreira chama-se vigilância. Então, cuidado para a gente não cair, né, nos despenhadeiros da vida. E agora o Jerônimo vai trazer a frase principal, né? Razão porque a vigilância se faz constante, para não cairmos nas mesmas ilusões de ontem. Nas mesmas ilusões de ontem. Então, olha, a gente tem que colocar essa barreira dessa represa no primeiro local, que é o nosso pensamento. É lá que origina tudo. Então, se de repente você está tranquilo, aí vem uma influência, te sopra alguma coisa, e se você não presta atenção,
Né? Você dá vazão àquilo, você entra em sintonia, você se ligou de pensamento a pensamento. Consequentemente, do pensamento para a fala é 2 palitos, modo de dizer. É 2 palitos, dali a pouco você está falando. Quando você falou, já era. Já era, aí já rompeu a primeira barragem, né? A primeira barreira. Então vai fazer muito estrago dependendo do que você... Olha aí, João Carlos, tá vendo? Tá vendo? O João Carlos está fazendo o julgamento errado da Marte, tá vendo? Ela está ouvindo e refletindo, preparando para o desdobramento, viu, João Carlos? Ai, que engraçado, viu? João Carlos, você toma jeito. 2 vezes, Babi, olha, persevera, viu, Babi? Persevera que você pode ter amanhã uma outra situação semelhante. Então já, né, liga o farol, né? Já deixa o farol aceso, dá aquele pisca-alerta para você estar sempre pensando nisso. E essa vigilância, o que ele coloca para nós? Se faz constante. Se faz constante. Quer dizer, tem que ser sempre. Por quê? O menor descuido, e aí eu vou falar para vocês, cuidado com as horas vazias, sobretudo nos finais de semana. Sobretudo no final de semana. Eu falo para vocês, mas eu falo muito mais para mim. Porque de segunda a sexta, por maior que sejam os contratempos do dia, à noite a gente tem a live. Então a gente se prepara, né? Aquilo que eu falo para o João Carlos. João, você vai fazer a live, você passou o perfume, tomou banho. Claro, eu vou tomar banho, né? Real mesmo, mas a gente fala o quê? A gente fala do banho espiritual e do perfume, da prece, da oração, da sintonia. Que isso é importante. Então, quando a gente vai fazer uma live, eu sempre falo para os amigos que estão sempre conosco, que o maior beneficiário somos nós mesmos. Nós mesmos, porque a gente recebe essas energias da espiritualidade de cada um de vocês que está do outro lado. A gente não está aqui sozinho. Né? Antigamente eu até falei, outro dia eu lembrei que eu falei para a Liz, né? No começo você parece que você está falando sozinho para o celular. Depois você começa a compreender, aí você vai vendo, vai interagindo com as pessoas e gostoso que é. Instagram tem essa facilidade, né? Que você vai conversando, vai interagindo. A Babi está dizendo, ó, temos que ter muita força de vontade para desvincular esse fio ligado entre as pessoas que estão desequilibradas. E como tem, Babi, e como tem, viu? A Francine está dizendo, o povo está desdobrando as lives, é muita tranquilidade. Mas sabe por quê? Sabe o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, gente. Além dos nossos problemas que nós estamos passando já por conta da pandemia, imagina a vibração do planeta por tantas desgraças que estão acontecendo, como por exemplo no Haiti, no Afeganistão agora recentemente. Então, isso mexe com a psicosfera do planeta. Então não dá para falar que você está vivendo livre, leve e solto. Não dá. A gente percebe que a gente está vivendo um clima pesado, né? Está vivendo períodos assim a gente não tem uma tranquilidade, porque passamos por situações assim. Você está bem, dali a pouco você não está bem, de repente melhora a situação do vírus, aí já vem com a ameaça da variante Delta, que pode complicar a situação, e aí isso deixa a gente numa intranquilidade muito grande. Mas vejam, gente, eu vou falar uma coisa para vocês e falo para mim. A gente não tem que ficar procurando, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas não temos que ficar procurando notícias alvissareiras. A gente tem que estar sabendo o que está acontecendo, né? Está sabendo o que está acontecendo no mundo, a gente vai vibrar pelas pessoas que estão passando por essas dificuldades, mas quão é importante a gente manter a nossa serenidade, a nossa tranquilidade. A Martelli está dizendo que esse arquivo que trazemos do inconsciente às vezes se choca com os estímulos externos, aí o gatilho para as atitudes desequilibradas. Nesse momento, entre o respirar fundo, orar e vigiar. Exatamente isso. Buscar o equilíbrio. Não que eu falo, não que a gente vai fazer de conta que não está acontecendo nada no mundo e enfiar a cabeça no buraco como faz a avestruz, não é? Babi, pode dormir, querida, pode ir. Vai lá. Vai lá, Babi, vai lá. E vigiar e orai, viu?
Vigiai para não cairdes em tentação. Já disse lá Jesus, não é? O João Carlos fala, assusta por não saber quantas letras tem o alfabeto grego. João Carlos, na verdade é assim, né? A gente tem que tomar o cuidado. Não adianta a gente achar que é uma coisa rápida, que já passou tudo, não passou. Tá? Não dá para a gente também fazer oba-oba, fazer uma festa como se tivesse acabado tudo. Precisamos manter cuidados. Isso é fundamental. E os cuidados que a gente mantém em relação... Olha só como a relação é interessante. Os cuidados que nós vamos manter em relação ao vírus é o mesmo cuidado que a gente tem que manter com os nossos pensamentos. Porque senão a gente deixa aquela energia tomar conta da gente e a gente vai ficando depressivo, a gente vai ficando chateado, amargurado, triste. Então, o melhor que nós podemos fazer é vibrar e lembrar, né, o que acontece, o que Jesus falou para nós lá 2000 anos atrás. No mundo tereis aflições. Tá? Jesus não falou assim, no mundo vocês vão estar de boa na lagoa, tranquilo como esquilo, só, né, deitado numa rede, né, balançando, olhando o céu azul, na sombra e água fresca. Não. Né? Não. Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A Clara está dizendo, e vai demorar para passar. Temos que aprender a conviver com esse vírus. Clara, só para ter uma noção que eu falo para vocês. A última pandemia que teve no mundo foi a gripe espanhola, que não aconteceu na Espanha, né? Diga-se de passagem. Só teve o nome de gripe espanhola porque a Espanha não estava em guerra, era o único país que podia fazer a divulgação, por conta da... E o Everton está falando, mas a vida é boa, tá vendo? Se a vida é boa, a gente tem que agradecer a vida que Deus nos concede, por maiores sejam as dificuldades, né? Sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Mas é que Jesus falou, né? Eu venci o mundo, não venceu no mundo. Ele não se transformou num poderoso imperador da época, nada disso. Ele venceu o mundo. Então veja, vamos seguir o conselho do Everton. A vida é bela, a vida é linda. E a gente tem que estar com esse pensamento quando a gente vai vibrar para as outras pessoas. Porque quando você vai vibrar para uma pessoa que está passando por uma dificuldade, que pensamento que você está emitindo para ele? Já pararam para pensar? Se você vê uma pessoa sofrendo, você vai entrar na mesma sintonia dele, do sofrimento dele, você vai estar aí na mesma vibe, na mesma energia. O que você tem que pensar? Se a pessoa está em trevas, vamos pensar, o que você vai vibrar? Trevas para ela? Não, vai vibrar luz. Então, é bom que a gente esteja esse sentimento que o Everton trouxe para nós, de alegria, de que a vida é bela, para que a gente possa emitir essas energias as mais poderosas possíveis para aquela pessoa, as mais alegres, que possa realmente atingir aquela pessoa com alegria, com saúde. Quando você vê uma pessoa que está doente, você vai vibrar o que para ela? Por isso que a gente fala assim, as nossas palavras ela tem uma força muito grande, por conta do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele não pensa, ele não tem assim, não é muito inteligente, que a gente costuma dizer. Porque a gente tem que procurar sempre falar a coisa na forma afirmativa e positiva. Isso é um processo da neurolinguística, tá? E, por exemplo, quando você fala assim para o teu cérebro, eu não quero ficar doente, o teu cérebro vai falar, mas que doença que você não quer ter? Essa, e vai relacionar uma série de doenças para você. Ao passo que você deve dizer, eu quero ter saúde, eu estou saudável. É a gente sempre falar no tempo presente, já acontecendo. Porque quando a gente fala isso, a gente já se vê naquela situação que a gente quer. Então é positivo, é pensar positivo. Este rei é por causa dos seus valores, propósitos, comportamento sublime. Tudo isso que influencia a humanidade até hoje e será sempre assim. Por isso está no segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso ele venceu. Tá vendo? A Martielli já deu hoje uma de João Carlos, que trouxe
o versículo, o texto, o contexto e até a... Parabéns, Martielli, parabéns. Estou gostando de ver. Não, Martielli, pode participar. Tá falando demais não, aqui é para a gente participar mesmo. Acha? Tá falando demais sou eu que estou falando demais. Aqui não paro de falar. Fica tranquila. Olha, então a vigilância se faz constante, como disse o Jerônimo. Pensamento elevado, atitude reta. Somos tentados a todo momento no pensamento, na palavra e na emoção. Olha só, não tinha pensado na emoção. Eu não havia pensado na emoção. A gente pensa sempre na ação. Ó, Martielli, tá falando, você pode falar à vontade, tá? Todo mundo tá deixando você falar. Fala, Martielli. Olha lá, o Carlos falou, parabéns, Martielli. Seu cargo... João Carlos... Abriu o olho que seu cargo está em perigo. Não tem não, Carlos. Aqui gente é tudo amigo. Aqui um torce pelo outro, ninguém... A gente fica feliz. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fiquei hiper mega feliz quando eu vi Martielli e quando eu vi João Carlos fazendo live, palestra, né? O João Carlos fez uma live e a Martielli fez uma palestra e os dois falaram da biografia, da história de Jerônimo Mendonça. Que legal, eu fiquei hiper mega feliz, né? Porque, poxa, aquilo que eu falo, eu tive a felicidade de conviver com o Jerônimo, né? Mas Martielli e João Carlos não. E vejam, né? Como é bonito isso, né? Você vê pessoas que não conviveram com o Jerônimo estarem falando dele com propriedade. Eu falei, nossa, o João Carlos está sabendo mais do que eu. Falei, nossa, eu não lembrei desse detalhe uma vez que eu falei uma coisa do João Carlos. Então, olha, gente, fico muito feliz e faço de público, né? O meu elogio a eles, porque se saíram muito bem. Eu fiquei muito feliz. João Carlos e Martielli, né, divulgando Jerônimo Mendonça. E vocês todos, né? O Carlos também já está fazendo um trabalho muito legal com a Natália, né? A Babi também, a Flavinha. E aqueles que quiserem, né, se aventurar, João Carlos também, né, que nem eu falo, aqueles que quiserem se aventurar, né? Vai devagarinho, né? Vai devagarinho, começa aí, às vezes a gente dá um empurrãozinho, né? O João Carlos fala que eu não dou empurrãozinho, dou empurrãozão. Martielli perguntou, o Arivaldo perguntou se ela conviveu com Jerônimo. Martielli, tá vendo? Pode ser que talvez em outras encadernações, né? Nunca se sabe, né? Bom, vamos então, olha. Pensamento elevado, viu, Babi? Pensamento elevado, atitude reta. Somos tentados a todo momento. Então, Babi, não é só 2 vezes no dia, não. Pode ter mais vezes, tá? Somos tentados a todo momento, no pensamento, na palavra e na emoção. A emoção. Sabe quando a gente fica irritado, que a gente se exalta, e às vezes a gente nem chega, né, a brigar, né, a partir para ação, mas só aí a nossa irritação já cria uma energia, né? Já cria uma energia que já viu, né? Resguardemos a vida ótima, tá vendo? Olha lá, o Everton falou, a vida é ótima. Resguardemos a vida ótima, cultivando a oração, o estudo nobre, a conversação sadia e o trabalho permanente no bem. Nossa, eu não dei pontapé não, Martielli, eu só te dei um puxão mesmo. Eu só dei um puxãozinho no seu, Martielli. Que isso, não dei pontapé, não. Mas vai bem, né? Tá indo bem, olha, tá dando show. Aí sabe o que é? Eu sinto no ar quando as pessoas têm vontade e tá precisando desse empurrãozinho. Por isso que né? Foi lá atrás, hein, Martielli? Nem te conhecia. A gente era para ter feito uma live, depois fizemos uma junto e aí foi. Olha só, Martielli. Olha a Flavinha, gente. Olha a Babi. Tá, vocês estão de parabéns, eu fico muito feliz com o desenvolvimento de cada um de vocês, tá? Fico muito feliz mesmo. Então, olha, resguardemos a vida ótima. Quando você está bem, então resguarda aquela sua energia boa, né? Cultivando o que? A oração. Quão importante é orarmos. Quão importante
a gente se desligar do mundo, fazer uma oração, entrar em sintonia com a espiritualidade, né? O estudo nobre, você vai fazer uma live, você vai fazer um estudo, pega lá o Evangelho, pega outras obras para auxiliar. O mês que vem vou participar do home office, né? Dia 14 de setembro. Fui convidado e aí eu estava conversando com o pessoal, tem 3 ou 4 temas. Perguntei como é que seria. Falou, não, nós vamos estudar todos os temas e aí a gente vai fazer uma roda de conversa sobre esses temas. E aí é interessante, porque se eu estudasse só o meu tema, eu ia falar do meu tema e estava aí. Mas aí me obriga a estudar todos os temas, para que os outros falem alguma coisa e eu também não fique... Então é importante a gente também emitir a nossa opinião. Porque não que a gente queira ser o dono da verdade, mas às vezes a nossa opinião pode despertar uma reflexão diferente, né? Uma reflexão diferente que a gente às vezes não tinha pensado. E ele vai dizer então, estudo nobre é conversação sadia e o trabalho permanente no bem. Trabalho permanente no bem. Conversação sadia, sabe? A gente não pode jogar a conversa fora? Pode, mas cuidado para essa conversa fora não entrar às vezes numa fofoca, numa energia não tão legal, né? Se chegarem assim, olha, nossa, isso que viram que aconteceu? Fulano de tal, o que aconteceu? Então você já sai daquela conversação edificante. E às vezes acontece muito, gente, eu lembro muito que às vezes acontecia muito isso. Teve um comentário uma vez, numa reunião doutrinária, numa reunião mediúnica, que os trabalhadores saíram da casa espírita, né, saíram da reunião mediúnica e ficaram lá fora conversando, não sei o quê. Nossa, diz que na outra semana o mentor espiritual deu uma chamada de atenção neles, fala o seguinte, olha, eu acho muito importante que vocês mantenham esse clima de amizade depois que saiam da reunião. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? Faça conversa edificante. O que vocês estavam fazendo lá fora era uma verdadeira aula de fofoca sobre a vida alheia. Não é isso? Boa noite, Eudenice, seja bem-vinda. Então, vamos manter uma conversação edificante. Isso é importante. Até que o passado, em forma de desequilíbrios ou tendências viciosas, seja para sempre extinto dentro de nós. Então a gente tem que fazer o quê? Manter a oração, o estudo nobre, a conversação sadia e o trabalho no bem. Quando a gente faz essas coisas, o que ele diz para nós? Que esse passado em forma de desequilíbrios ou tendências viciosas vão ser extintos. E por quê? E por que vai ser extinto? Porque, na verdade, é como se nós tivéssemos com uma caixa d'água suja, cheia de água suja, e a gente vai colocando água limpa. A gente vai colocando água limpa através do quê? Do trabalho no bem, da conversação sadia, da oração, do estudo. Essa é a água limpa que vai empurrar, vai jogar para fora essas tendências viciosas e essas formas desequilibradas do nosso passado. Deixa eu dar um alô para vocês. Vocês estão falando da Nice que chegou agora. A Luciana pediu desculpas, ela falou para mim que ela não ia poder participar, está sempre junto conosco, mas ela ia ter que acordar muito cedo, então ela ia tentar dormir mais cedo, porque ela tem um compromisso logo cedo amanhã, tá? Às vezes você fala, cadê a Luciana? Então a Luciana até pediu para avisar, mas que amanhã ela assiste essa live e a gente deixa aqui um beijo para nossa querida Luciana, não é? E ele finaliza dizendo, a tentação equivale a um teste que as circunstâncias nos trazem com o fim de examiná-lo. Assim, estamos assimilando as lições de Jesus. Então vejam, a vigilância ela é importantíssima para nós. Vigiai e orai para não cairdes em tentação, recomendou Jesus. E essa vigilância tem que ser constante. Tem que ser constante. Regina, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Estamos já finalizando a comentário da noite, mas daqui a pouco vamos para a prece e você nos acompanha com certeza, né? Então, lembrarmos desses preceitos. Vigiar o pensamento, né? Vigiar o nosso pensamento,
a palavra e a emoção. A emoção também. Nossa, olha só, cada dia a gente vai aprendendo, né? Eu pensava pensamento, palavra e ação, mas a gente tem que lembrar também das nossas emoções, porque quando a gente fica, né, irritado, aí a gente, né, como se a gente rompesse aquela barreira que eu falei para vocês, aquela barreira da nossa represa, né? Contra a tentação, ação e oração. Olha só, a Ana Lúcia tá fazendo até rimas, hein? A Babi ficou, João Carlos, a Babi ficou. A Babi ficou porque se hoje ela passou por situações difíceis, graças a Deus ela conseguiu superar essas dificuldades. Mas, Babi, aquilo que eu falo para você e para todos, né? Quando a gente vence uma, a gente tem que ficar atento, porque pode vir que venha outra, né? Venha outra, então a gente tem que estar sempre de espreita ali, ó. Né? Para a gente não... Ó o Carlos dizendo, pensar, sentir e agir. Muito bem. Preciso ouvir e dormir bem. Babi, você vai dormir bem, nós vamos vibrar para você também. Vamos vibrar aí pelo nosso querido Samuel, que amanhã vai passar por essa cirurgia do cérebro. Realmente a Adriana, né, que é a esposa dele, estava aí com a gente, não sei se está indo ou não, mas a gente vai vibrar para que ele consiga, que a equipe médica da Terra seja amparada pela equipe médica espiritual. Cada um de nós vamos estar vibrando por ele também, né? Boa noite, Sandro, seja bem-vindo. E é sempre bom a gente vibrar por os nossos irmãos, né? Eu sempre falo assim, poxa gente, mas por que a gente tem que... As pessoas pedem preces para nós. E eu também antigamente não entendia isso, mas por que a pessoa tem que pedir prece? Porque ela não pode ser direto. Por que ela precisa do intermediário, né? Para que a gente... Meire Marins, Carlos, deixa eu marcar o nome dela aqui. Meire Marins. E a gente fala assim, nossa, não é fácil não. Ela está acompanhando, que bom. Eu falo para vocês assim, para que a gente pede então? Né? Quantas pessoas pedem preces? A gente fala assim, mas por que você não pode orar direto? Por que você tem que pedir lá num grupo de orações para que a pessoa possa pedir, né? Eu falo para vocês assim, é mais ou menos, funciona da seguinte forma. Vamos imaginar que eu e uma outra pessoa estamos caminhando por um caminho, né? Estamos caminhando por um caminho, é bom, olha lá, João Carlos, mais uma. Não, caminhando. Pode ser por uma estrada, tá bom, vai. Nós estamos caminhando e a pessoa, de repente, ela tropeça e cai. Ela tropeça e cai. E aí o que ela acontece? Ela precisa que alguém lhe dê a mão. Alguém lhe dê a mão para que ela possa, né? Para que ela possa se levantar. Porque naquele momento ela caiu, se machucou, às vezes ralou, está com dificuldade para levantar. Então ela precisa da nossa mão, precisa da nossa ajuda para que ela consiga se erguer. Porque ali ela está fragilizada. Por isso que ela pede para orar por ela. No entanto, você auxiliou ela a levantar. Está dizendo que vai ser às 12 horas o procedimento do Samuel, tá bom? E então, como é que funciona? Nós estamos depois caminhando tudo junto, só que depois pode ser que seja eu que caia. E aí eu vou precisar da mão amiga dessa pessoa que o tempo lá atrás eu auxiliei a levantar para que ela me levante. A oração pelos outros funciona mais ou menos assim. Então, não menospreze quem peça a oração. Mas por que você não pode pedir direto? Porque você está frágil. Às vezes você não tem nem força nem para falar, né? Olha só o Marquinhos dizendo, pedir oração a alguém eu entendo que é o sinal de união, confiança e afinidade. André, boa noite, seja bem-vindo. Que ótimo, né, Marquinhos? Muito bom mesmo. E aqui a gente está nesse processo de união, de confiança, de afinidade, que a gente não está aqui por acaso, né? Nós não estamos aqui em 21 pessoas, por exemplo, aleatórios, né? Nós já trazemos essa energia, essa sintonia espiritual, né? Por exemplo, um ano atrás vocês nem sabiam do meu respeito, eu nem sabiam de vocês, né? A gente não se conhecia.
Muito, olha, vou ser franco para falar para vocês, de todos vocês, até dos nossos amigos que fazem parte do Encontro Espírita, como Martiele, João Carlos, Babica, Flavinha, eu não conheço eles pessoalmente, mas a gente já tem uma energia, uma vibração, como todos vocês também. Faz parte, né? A gente já se conhece, a gente já interage, já fazemos, né? O Denis está dizendo aqui que a espiritualidade precisa dos fluidos desprendidos no momento de oração. Há relato do Chico perguntando a Emmanuel o que seriam essas bolhas coloridas que subiam da terra. Olha a Clara dizendo que ela tinha vergonha de pedir, mas pensa diferente. Olha, gente, ninguém é tão rico que não precise de nada e ninguém é tão pobre que não possa dar nada, né? A gente está aqui. E eu costumo sempre dizer aquela frase, né, que de vez em quando eu até posto, que nós somos todos anjos de uma asa só. E a gente só vai conseguir voar se estivermos irmanados a outro anjo, a cada um de nós, entende? Nós não vamos voar sozinhos, nós temos que voar juntos. Então vamos estar abraçados uns aos outros. Que quando a gente está passando pela dificuldade, é duro, não é fácil não. Pensa que é fácil? Não. Então, né? E a Denis dizendo que Emmanuel disse que eram orações emanadas das pessoas e que a espiritualidade recolhia as bolhas. O João Carlos dizendo que consentemos, nos encontramos fisicamente em outras encadernações. João Carlos gostou da minha encadernação. Encadernação a gente tem que lembrar, viu, João Carlos? Quando a gente fala em encadernação, que esse caderno, né, que nós estamos, né, a nossa encadernação, nós já temos muitas páginas escritas, mas a cada manhã, a cada dia, Deus nos concede uma página em branco para que a gente escreva nesse livro, nesse caderno, nesse livro encadernado, né, que a gente fala chamado encadernação ou encarnação, um capítulo novo, né? Então agora nós vamos fazer as nossas orações, as nossas vibrações. Peço então a vocês, aqueles que se sentirem confortáveis, colocar um copo com água, rogando a espiritualidade superior que possa, por meio da equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, colocar os fluidos necessários, né? Os fluidos necessários. O Marquinhos está dizendo, as orações são captadas dos fluidos benéficos e é transmitido aos que precisam. Tenho por mim, há 15 dias atrás, internado o coração de todos, chegou não só a mim, mas todos que estavam na UTI com ele. Tá vendo como que são? E às vezes a gente acha que não está fazendo nada, a gente só está falando, né? Mas a gente não tem a compreensão do que as nossas preces conseguem atingir, né? Quantas pessoas... E não importa, né? Eu acho que quando a gente ora, a gente encaminha para a espiritualidade e ela distribui da melhor forma possível. Então vamos fazer as nossas vibrações ao som da nossa Ave Maria. E assim, queridos amigos, vamos buscar serenar os nossos pensamentos. Aqueles que se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda e vamos soltando lentamente o ar, conforme vamos relaxando os nossos ombros, sentindo os acordes desta melodia invadir os nossos corações, que vibrem em sintonia com a espiritualidade superior. E podemos nos imaginar neste momento caminhando por uma praia, ao cair da tarde, o pôr do sol, aos barulhos das ondas quebrando na areia, a brisa suave que vem do mar. Nós caminhamos descalços e vamos sentindo areia úmida sobre os nossos pés. Essa brisa vai tocando suavemente os nossos rostos,
e olhamos ao fundo o sol se pondo no mar. Que maravilha de paisagem! E continuamos caminhando por esta praia. A praia está deserta. E ao longe nós encontramos uma pessoa caminhando em direção contrária a nós. Não conseguimos visualizar porque o sol está atrás dele. Não conseguimos visualizar o seu rosto. Mas quando ele se aproxima, nós vemos que é o nosso Mestre Jesus. Esse irmão querido estende os braços afetuosos para nós e que, como crianças ávidas desse abraço, corremos ao seu encontro. Ele nos acalenta em seus braços, afaga os nossos cabelos, dá-nos um abraço tão afetuoso, de coração para coração, irmanados neste pensamento, nesta vibração de luz. Nós não queremos separar do nosso Mestre, porque está muito prazeroso receber esse abraço tão gostoso. E vamos dizer a Ele: Mestre, que bom estar contigo neste momento. Que bom contar com seu abraço tão carinhoso. Que bom contar com a sua presença em nossas vidas. Queríamos tanto, Mestre, pedir tantas e tantas coisas, mas não sabemos como dizer. A gente perde a fala, perde o pensamento, mas dirigimos neste momento para que ore por cada um de nós que está aqui presente, Mestre. Abençoe a cada um de nós, os nossos lares, os nossos entes queridos. Abençoe a todos eles, derrame suas bênçãos sobre o nosso lar, sobre os nossos vizinhos, aquelas pessoas que nos pediram prece ao longo do dia, que conhecemos, que sabemos que estão necessitadas, estão desesperadas por muitos problemas, muitas dores. E lembramos neste momento, Mestre, de alguns corações queridos. Queremos pedir pelo Samuel Alves dos Santos, que amanhã, às 12 horas, vai passar por uma cirurgia do cérebro. Rogar a equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes que possa estar ao lado da equipe médica material, auxiliando neste processo, e que ele possa receber as nossas melhores vibrações de saúde espiritual e material. Pedimos também pela nossa irmã Meire Marins, passando por problemas difíceis, internada hoje. Lembrarmos da nossa irmã Cláudia Aparecida Trupel, a filha da nossa querida Ana Luísa Marques, a Daniele Teixeira, Luciana Teixeira e Luiz Henrique, que desencarnou, amigos da nossa querida Martiele, nosso querido amigo Samuel, que está em depressão, e tantas outras pessoas que nos pedem prece, que trazem os seus pensamentos neste momento para eles. Rogamos, Divino Mestre, ampare a cada um deles, derrame as suas bênçãos, que possam utilizar as nossas melhores vibrações em benefício e em socorro deles. Olhe, Mestre, também pelos desamparados da sorte, pelos sem-teto, pelos velhinhos nos asilos, pelos órfãos, pelos presidiários, pelos nossos irmãos do Haiti, do Afeganistão, passando por provações terríveis. Ampare-os, Mestre, leve as nossas melhores vibrações para todos eles. E rogamos ainda que a equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes possa fluidificar essas águas, derramando sobre elas os eflúvios salutares de acordo com a necessidade de cada um de nós.
e agradecidos que somos pela oportunidade desta reunião. Por cada um de vocês, corações queridos que estão sempre conosco, dizemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor, que assim seja. Só para... Aqui eu vou fazer essa postagem depois, só para vocês verem a figura do nosso Mestre Jesus, caminhando na praia. Amigos queridos, eu desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Boa noite.